você estuda para concurso público, se você está se preparando para vestibular, para o exame da ordem, se você está se preparando para qualquer tipo de prova e precisa tirar nota, se você quer saber como memorizar aquilo que você estuda para não esquecer, se você lida com uma grande quantidade de informações para estudar, para as provas, para você poder se preparar de uma forma adequada, sem se sentir pressionado, se você estuda, mas sente que tem alguma coisa errada com o seu processo de aprendizagem, isso acontece muito com os estudantes, tá? Se você sente que não consegue lembrar da prova na hora H, na hora que você precisa estudar, pare o que está fazendo agora e assista este vídeo até o final, porque neste vídeo eu quero dividir com você alguns conceitos importantes sobre como memorizar os estudos, como fixar na tua memória aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, como resgatar, como extrair da memória aquilo que você aprendeu, porque afinal de contas não faz sentido nenhum você memorizar e depois na hora da prova você não conseguir lembrar. E olha, eu vou trazer para você aqui as novidades das neurociências aplicadas à aprendizagem acelerada e aos estudos, tá? E presta atenção, porque o que você vai ver neste vídeo aqui não é a opinião do professor Renato. Quem segue o meu canal conhece a minha jornada, eu sou pesquisador, sou professor, autor de 9 livros, recordista brasileiro de memória, tá? Eu validei o sistema de aprendizagem que eu ensino, mas não é disso que eu vou falar hoje aqui. O que eu vou trazer para você é algumas novidades que saíram a respeito das neurociências aplicada aos estudos. E aliás, depois que você assistir este vídeo inteiro, tá? Você com certeza vai ter muito mais clareza para você se preparar para uma prova, seja de um concurso, seja de um vestibular, de um exame da ordem ou qualquer outro tipo de prova, tá? Você vai saber como memorizar, ou pelo menos como fazer a gestão desse conteúdo, dessa quantidade de conteúdo aí que você tem para se preparar para a prova. Você vai se sentir muito mais seguro porque você vai fazer alguns processos corretamente, da maneira que eu vou explicar aqui. Com certeza na hora da prova você vai conseguir lembrar de tudo. Então pega aí o papel e a caneta. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque o que eu divido aqui com os meus alunos é ouro, tá? É ouro, é conteúdo que faz a transformação na tua vida. Segue o canal, curta o nosso vídeo e deixa aqui seu comentário, suas impressões, se fez sentido para você este conteúdo ou não, tá? Então pega aí papel e caneta e vamos conhecer as 4 habilidades. Eu acho que todo estudante ele tem que ter habilidades específicas para poder se preparar. Tudo bem, é uma prova que exige o ensino médio, você tem que ter essa habilidade. O ensino superior tem que ter alguma aptidão específica. Ótimo, são habilidades. Mas existem 4 aqui que as neurociências apontaram que vão fazer toda a diferença no seu processo de aprendizagem. Vamos descobrir agora qual é a primeira. Uma das habilidades mais importantes para você que estuda para vestibular e concurso público é conhecer a natureza do cérebro humano. Qual é a natureza de um cérebro humano? O cérebro ele é uma máquina, um computador biológico, um computador de carne, programado para economizar energia, e ele é perfeito neste quesito. Sempre que você vai estudar alguma coisa, que você vai ler uma apostila, um documento, um relatório, fazer seus exercícios, o cérebro ele pergunta de uma maneira inconsciente, tá? A grosso modo, qual é a maneira mais fácil de aprender isso? E aí, com essa pergunta em mente, qual é a maneira mais fácil de aprender esse conteúdo? O teu cérebro ele vai buscar sistemas de aprendizagem que sejam mais fáceis, ou seja, mais econômicos, não necessariamente os melhores, os mais eficientes. Por exemplo, qual é o seu sistema preferencial? Você é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico? Ou seja, você aprende pela visão, por imagens, por sons ou por sensações? O que o cérebro humano vai fazer? Por exemplo, se um conteúdo, tá, ele é apresentado numa apostila, ou seja, visual, você precisa ler, e você tem um perfil mais auditivo, o que o seu cérebro vai te forçar a fazer?
a estudar lendo em voz alta. Só que ler em voz alta, embora o cérebro entenda melhor, porque você é auditivo, tá? Vamos pegar esse exemplo, tá? Você vai prejudicar a velocidade da sua aprendizagem. Então, veja, é o sistema certo para o cérebro, que quer economizar energia, só que não é o melhor sistema de aprendizagem porque você perde tempo. O que você tem que entender? Existem dois tipos de estudante, o espectador e aquele que levanta e põe a mão na massa. O espectador é aquele que assiste uma videoaula como essa aqui de braços cruzados para ver o que vai acontecer. Aquele que põe a mão na massa é aquele que, entendendo que ele possui visual, auditivo e sinestésico, que nós possuímos todos ao mesmo tempo, ele vai ativar esses três canais de forma que ele consiga mais recursos na aprendizagem. Então ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai sentir, ele vai escrever, ele vai desenhar. Agora tenha consciência de uma coisa, quando você usa o sistema de baixa retenção, tá? Ou seja, os mais utilizados, você acaba estudando, fazendo um estudo meia boca. Por exemplo, usar uma caneta marca-textos durante os estudos. Isso é um método de um estudante meia boca. Tá? Ele vai ali ficar marcando o texto, o livro vira uma verdadeira aquarela. Mas a neurociência já mostrou que esse tipo de técnica não tem nenhum tipo de eficácia. Lá no meu curso Estudo e Memorização, eu mostro para os meus alunos o seguinte: se a matéria, se aquele trecho do livro é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Você lê, você compreende, você explica e só depois você vai lá e usa a caneta marca-texto. Então, ó, caneta marca-textos, ficar lendo e relendo várias vezes não funciona também. Tá? Você fazer cópia de texto, isso é uma tremenda perda de tempo também, tá? E você fazer um resumo ruim. O que é um resumo ruim? É aquele que você não consegue lembrar do conteúdo na hora que você precisa fazer uma revisão ou mesmo na hora da prova. Olha, um dos fenômenos que deixa os neurocientistas de boca aberta, impressionados, é a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade que as nossas células cerebrais têm de se reorganizar, de aprender algo totalmente novo. É aquele fenômeno rabo de lagartixa, já viu? Quando a lagartixa ela perde o rabo e ela faz isso como uma defesa, né? Ela perde o rabo, daí a alguns dias nasce um rabo novo. Não usando esse exemplo grosseiro para o cérebro humano, que é algo muito mais refinado do que um rabo de lagartixa, o nosso cérebro, mesmo quando ele perde uma região, uma área por conta de um tumor ou de alguma lesão, algum acidente, algum trauma, tá? Ele consegue compensar melhorando outras áreas ou outras habilidades. Isso se chama neuroplasticidade. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Quando eu estava na faculdade, eu estudava uma matéria chamada lógica. E eu tinha muita dificuldade em entender lógica. Então o que eu aprendi? Que tinha que saturar o meu cérebro com exercícios de lógica. Para quê? Para que a reorganização das minhas células cerebrais passasse a funcionar de uma forma lógica, ou seja, que eu desenvolvesse o raciocínio lógico. Então eu imprimia baterias e baterias de exercícios. Assim, eu chegava a fazer 80, 100 exercícios de lógica todos os dias. Fiz isso por mais de uma semana, fazia vários exercícios, no começo eu copiava. Depois, na hora que eu entendi a lógica do exercício, que era esse o objetivo, né? Mudar o meu padrão de pensamento para um pensamento mais lógico. Aliás, isso ajudou no meu processo de escrita, no meu processo de estudo, de aprendizagem, até que eu conquistei o título de recordista brasileiro de memória. Aprendi a usar a memória a partir do momento que eu entendi, que eu desenvolvi o raciocínio lógico. Então eu fazia exercícios de lógica o tempo todo e aí eu comecei a ajustar os meus neurônios, o meu cérebro a se adaptar a esse padrão de pensamentos. Foi onde eu comecei a deslanchar nesse estudo das ciências exatas. Olha, o nosso cérebro, então, ele se ajusta a novos comportamentos, a um novo ambiente, e muitos estudantes, quando saem do terceiro colegial,
tá? Eles precisam ter um esforço muito grande da neuroplasticidade para poder se adaptar, porque no colegial é uma linguagem específica, tem alunos que no colegial chamam a professora de tia. Para a faculdade, que é um outro estilo de estudo, são outros professores já com nível de doutorado, de mestrado, é um outro esquema, uma outra linguagem, um outro vocabulário, outro tipo de matéria, outro tipo de cronograma de estudos, onde o aluno precisa se ajustar a isto, tá? Até os 25 anos de idade, nós olhamos muito para o presente. Você quer aproveitar, você quer conhecer, você quer entender, você quer experimentar tudo, porque até os 25 anos de idade, a nossa cabeça é uma esponja que absorve tudo e não precisa explicar muitas vezes. A partir dos 25, você já acumulou tanta experiência, você já formou a sua memória e você passa a olhar um pouco mais para o passado, para o presente e para o passado. Ali pelos 25 é que você começa a falar com seus amigos, lembra daquela época? Tá? Ou seja, porque você está olhando para a sua memória. Agora tem um problema, você estudante. A nossa memória é formada por crenças. E essas crenças, elas podem limitar a nossa leitura, limitar o nosso estudo. Então, se você tem a crença de que você não é bom em matemática, a partir dos 25 você incorpora isso. Aqui a sua professora de inglês te tratou mal e por isso você está bloqueado no inglês. Hoje você usa isso como justificativa. Então a neuroplasticidade, ela pode ser uma armadilha quando você começa a se prender em crenças. Então você tem que quebrar essas crenças. Olha, eu não quero mais viver dessas crenças, eu quero focar aqui no presente e aprender melhor, tá? E no caso dos estudos, lá no curso Estudo e Memorização, eu ensino muito os meus estudantes a fazerem a seguinte sequência. Anote aí, tá? Para você fazer um processo correto de estudos. Você vai fazer uma leitura analítica daquilo que você está estudando. Você vai fazer uma pausa para reflexão. É muito importante porque o nosso cérebro trabalha associações de ideias. Você vai fazer, depois de fazer a leitura analítica e associações, né? A partir das reflexões, você vai dar uma explicação daquilo que você aprendeu. A prova da memorização é a explicação, tá? E você vai fazer perguntas sobre o conteúdo que incentive o teu cérebro a buscar mais, a ir além. E aí você vai começar a perceber que o seu cérebro começa a se adaptar a esse novo mecanismo, a esse novo estilo. Então é a neuroplasticidade acontecendo e isso vai mudar totalmente os seus resultados nas provas. Agora vamos à terceira habilidade que é muito importante também. Revisão espaçada. O que é isso? Como se faz a revisão espaçada? Por que é importante fazermos as revisões? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você não precisou olhar o manual, ler o manual e pesquisar. Primeiro passo, fique de pé. Segundo passo, monta na bicicleta. Não, você não precisou de nada disso. Você pegou, montou a bicicleta, alguém te orientou, né? Ou você viu alguém fazendo, você montou, foi lá, tentou, caiu, tentou, caiu, tentou, caiu, tentou, se equilibrou, até que você foi e ganhou muito mais confiança. Houve aí um processo de repetição, né? E aí, quantas vezes você acabou andando de bicicleta na tua vida? Sei lá, milhares de vezes, ok? Então, de tanto repetir aquela mesma tarefa, você cria uma memória de longo prazo. Por exemplo, um cordão de sapato. Quantas vezes você precisou amarrar um cordão de sapato para aprender? Várias vezes. Hoje você faz isso sem pensar. Por quê? Está na tua memória de longa duração. Isso é fato. Dirigir um carro, fazer um prato, tomar um banho, você não pensa para fazer essas coisas porque já está fixado em sua memória. Agora, os estudos é uma outra história. Quando você está estudando para a prova, para vestibular, para concurso, para OAB, para exame de qualificação, enfim, quando você está estudando a decoreba, o famoso decoreba, ele se torna um processo, tá, equivocado. Por quê? O decoreba, ele toma tempo, ele gasta muita energia, ele tem prazo de validade e é muito engraçado, né? Já viu o estudante estudando via decoreba? Ele decora a matéria para fazer a prova. Aí ele vai para a prova com ninguém, né? Porque se alguém disser oi, ele já esquece tudo, né? E aí quando ele faz a prova e sai da sala, ele esquece de todo o conteúdo, ou seja, tinha prazo de validade ali. Ou seja, o resultado é a frustração. Ah, Renato, então eu devo desprezar o processo de decoreba na fixação, na revisão? Não. Depende. Por exemplo, no esporte, a prática esportiva,
O decoreba, ele é muito bem-vindo. O que é o decoreba numa linguagem mais técnica das neurociências, gente? É a prática intensiva. É você repetir sistematicamente uma mesma informação até a saturação das memórias de longo prazo, tá? Então, no esporte é bem-vindo? Sim, é super bem-vindo a repetição. Na matemática é bem-vindo? Sim, o decoreba, ele é muito bem-vindo na matemática. Você compreende e você repete. Na aprendizagem de idiomas é importante? Extremamente. Eu tenho um curso chamado Memória Blindada, que dentro dele vem um outro curso de memorização de idiomas chamado Inglês em Tempo Recorde. Lá eu ensino todos os princípios da repetição, porque a fluência que você tanto sonha no outro idioma, tá, depende da revisão que você faz, né? E essa revisão é bem-vinda por conta dessa repetição sistemática que é o decoreba. Então o que você tem que fazer? Quando você está estudando um texto, o processo é estudar. Você estuda o conteúdo, compreende o conteúdo, você explica esse conteúdo e você transforma num resumo. Pode ser uma ficha, né? Pode ser uma pequena ficha de revisão. Ou você estuda o conteúdo, você fixa o conteúdo, você grava num gravador de voz e usa para revisão. E essa revisão você pode fazer de diversas formas, tá? Eu vou deixar aqui em cima um vídeo aqui nos cards, aqui em cima, sobre como fazer a revisão espaçada em detalhes. Feito isso, você vai revisar esse conteúdo nos prazos que eu vou mostrar aqui para você nos vídeos e aí você vai tornar essa memória permanente. Recuperação ativa. Você já ouviu falar disto? Recuperação numa linguagem popular é lembrar facilmente aquilo que você estudou na hora da prova. Como é que você vai lembrar em detalhes um conteúdo que você aprendeu? É o que eu vou te ensinar nesta habilidade essencial para você que estuda para provas, vestibulares, concursos, exames da OAB e até exames de certificação do diploma no exterior. Tem muitos médicos que fazem isso. Agora, vamos lá, vamos entender esse processo de recuperação. Tem muitos estudantes que cometem o erro, o pecado de achar que estudar é isso aqui, ó. ABC, XYZ. Gente, não é bem assim. Tem gente que acha que estudar é saber ao pé da letra aquilo que está escrito no livro. Não, isso é um equívoco, especialmente quando na prova que você vai fazer existe a possibilidade de vir uma questão dissertativa, onde o professor quer saber a sua opinião. Sabe o que vai cair numa prova dissertativa? Vai cair exatamente isso. No A, B, C, como é que você aplica o XYZ? Tá? Como é que você entende o processo XYZ? Tem prova dissertativa que ele já te dá a resposta que você estudou e você precisa comentar, falar a respeito. É nesse momento que você precisa entender que estudar de verdade é você aprender o suficiente para transformar este conhecimento em mais conhecimento. Então, entenda uma coisa, o nosso processo de aprendizagem padrão é por associação. Quando você é criança, aí até os 4 anos de idade, você aprende muito, tá? Pela repetição. Tanto é que a criança, você coloca ali um desenho para ela assistir, ela assiste aquele desenho trocentas vezes, você não entende, adulto, por que a criança assiste aquilo tantas vezes. Aí ele é capaz de dizer assim, ali o desenho da Peppa Pig. O meu filho, quando ele era bebezinho, né, novinho, ele assistia Peppa. Ele conseguia repetir o texto inteirinho da Peppa. Por quê? Porque ele aprendia pela repetição e não pela associação de ideias. A associação, ela chega depois. O que é a associação? É quando eu pego um conteúdo novo, eu associo com o conteúdo existente na minha memória e a partir dessa junção, dessa associação, eu construo o conhecimento. E esse conhecimento, quando ele está bem consolidado, ele fica gravado na sua memória de longa duração. E aí a sua recuperação se torna uma recuperação mais ativa, mais fácil, uma lembrança mais ativa na hora da prova. Gente, guarda aí, escreve o que eu vou passar para você aqui. A prova da boa memória é a explicação. Então, quando você estuda o conteúdo, ABC, fecha o livro. Bom, ABC é importante por causa disso aqui. A é importante por causa disso, daquilo. B acontece devido aos fenômenos isso e aquilo. C junto com A dividido. Aí, ou seja, você consegue explicar, você consegue trabalhar aquele conteúdo, você concorda, você discorda.
Esse trabalho de aprendizagem mais ativa, mais forte, é que faz de você um estudante altamente qualificado para passar em qualquer prova de exame, de vestibular, de concurso público. Então, vejam só, uma recuperação ativa é quando você estuda, compreende, explica, faz os testes, faz os simulados e prova, ou melhor, comprova que você realmente sabe o conteúdo. Um outro processo que facilita é usar gatilhos de memorização ou gatilhos de recordação. Então, se eu aprendi, por exemplo, quando eu estudava os planetas lá na quinta série, a professora ensinou: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, Sol, Saturno, usa Urano, no Netuno, pescoço, Plutão. Então ela usava o quê? Gatilhos de recordação. O tempo todo dá para você usar gatilhos de memorização para recuperação dos seus estudos, mesmo que seja um estudo mais sofisticado, um texto mais difícil. Quando você aprende a usar esses gatilhos, você consegue ter muito mais qualidade. Aliás, eu vou deixar uma dica de ouro aqui para você, tá? Você vai depois me agradecer. Aqui embaixo na descrição tem um vídeo ensinando como usar a inteligência nos estudos. Pega esse vídeo, assim que terminar esse aqui que você está assistindo, assista esse outro vídeo, porque tem ali os mínimos detalhes que você precisa aplicar nos seus estudos para passar, para ser aprovado no exame de provas e concurso. Então não deixa de assistir ele não. E uma última dica aqui, bônus: faça mapas mentais. O mapa mental bem elaborado, bem feito, ele ajuda nessa recuperação ativa, na recordação, na revisão e na recordação. Um bom mapa mental, gente, não é feito no computador, não tem aplicativo para fazer mapa mental. Deixa eu explicar uma coisa muito importante que ninguém te contou, tá? O mapa mental feito em computador, ele serve para você organizar as ideias e construir um projeto. O mapa mental com o objetivo de memorizar o conteúdo para depois recuperar de forma ativa, ele tem que ser feito à mão, canetinha, papel, desenhos feito à mão, porque é o conteúdo que está na tua memória, da maneira que você enxerga, é que você coloca no papel. E esse mapa mental pode ser guardado depois para revisão. Ah, Renato, eu não sei como se faz o mapa mental. Não tem problema, porque aqui você aprende. Comigo você aprende de verdade. Eu vou te dar a dica de como você vai fazer isso. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aqui e curta este vídeo para a gente mandar para muito mais pessoas, tá? E sobre o mapa mental, tem aqui em cima um card com uma aula sobre como construir um mapa mental bem caprichado. Eu espero que você goste, tá, desse conteúdo e também do vídeo que eu deixei aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, se cuida!